Olá, minha amiga, meu amigo riopretense. Eu quero já começar o vídeo pedindo para você seguir as nossas redes sociais. Mande uma mensagem para o WhatsApp que apareceu aqui com o seu nome completo e a frase "Eu detesto corruptos" para receber mais informações nossas e inclusive os documentos desse vídeo de hoje, que são documentos bem interessantes. Bom, a semana passada nós falamos sobre os amigos do prefeito Edinho Araújo e essa semana eu quero dar um passo à frente. Quem é mais que amigo? Na iniciativa privada a gente chamaria de sócio. Aqui, na administração pública, a gente pode chamar de parceiro ou, quem sabe, vice-prefeito. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é o vice-prefeito Eleusis Paiva. E eu quero começar falando para vocês e pedindo para vocês que prestem muita atenção, tem alguns detalhes muito técnicos, um pouco complicadinhos de entender. Eu estou até com uma colinha aqui para me ajudar a lembrar de alguns detalhes, valores e datas. Então me acompanhem, vem comigo. O vice-prefeito Eleusis, ele, além de médico, ele é um empresário de muito sucesso. E nós vamos falar aqui agora sobre 3 empresas nas quais ele tem participação, que são as mais relevantes para a gente. Tá? Então, o vice-prefeito Eleusis Paiva, ele foi sócio de uma empresa chamada Medicina Nuclear. É uma empresa que prestava serviços para a Prefeitura de Rio Preto, via Santa Casa. A Santa Casa tem aquele contrato que a gente falou naquele outro vídeo, que ela oferece serviços para o SUS, mas tem coisa que ela não faz e ela terceiriza para outras empresas. A Medicina Nuclear fazia isso. Essa empresa, o vice-prefeito Eleusis Paiva, foi sócio até dia 18 de janeiro de 2017, guarde essa data. Ele saiu, entrou a sua esposa no lugar. E em 25 de julho de 2017, a esposa se retira da empresa e entra o filho, que é quem é um dos sócios e um dos proprietários da empresa. Além dessa empresa, ele possui participação numa outra empresa que se chama Clinitec. Essa empresa começou com um capital social de R$1.000. Em 15 de setembro de 2016, o capital social era de R$2 milhões. E o vice-prefeito Eleusis Paiva era um dos diretores dessa empresa. Essa empresa, ele se retirou dessa empresa do cargo de diretor dia 19 de janeiro de 2017, um dia depois de se desligar da primeira empresa que eu comentei. E essa empresa teve um crescimento estratosférico. Durante a gestão do prefeito Edinho Araújo, o capital social dessa empresa saltou de R$2 milhões para R$49.900.000. E o interessante é que um dos sócios do vice-prefeito Eleusis Paiva nessa empresa se chama Giovanni Guido Serri. Para quem não sabe quem é, ele é ex-secretário de saúde do governo do estado, contra quem tem uma CPI instaurada na Assembleia Legislativa do estado, onde aparece inclusive um contrato com a Santa Casa de Rio Preto. É citado nessa CPI. Além dessa segunda empresa, ele tem uma terceira empresa, que se chama Unide. Essa empresa tem 4 sócios. Um dos sócios dessa empresa é o filho do vice-prefeito Eleusis Paiva. Outro sócio dessa empresa é justamente a empresa Clinitec, aquela que saltou de R$2 milhões para R$49.900.000, o capital social. Essa empresa Unide, ela funciona hoje anexa, na verdade, dentro do espaço físico da Santa Casa, em um daqueles prédios novos, mais recentes que foram construídos, e presta serviços para a Santa Casa. O vice-prefeito Eleusis Paiva, enquanto sócio da Clinitec, que é uma das proprietárias da Unide, ele era o diretor-presidente da Unide. Deixou de ser presidente da Unide dia 19 de janeiro de 2017. Vocês percebem que é tudo no mesmo dia, com diferença de um dia em relação à medicina nuclear. Ele saiu do cargo e o capital social dessa empresa, que era de R$1.200.000 no dia 1º de janeiro de 2017, ele saltou para R$49.821.200. Um crescimento assombroso. Se nós somarmos as duas empresas e o crescimento aqui, dá algo em torno de 97 milhões de crescimento das empresas do vice-prefeito Eleusis Paiva durante a sua gestão enquanto vice-prefeito. Mas aí você pode me perguntar, Rogério, qual que é o problema disso? Isso tudo que você está contando só mostra que ele é realmente um empresário de muito sucesso. Sim,
Poderíamos partir dessa premissa, mas existem alguns problemas relacionados a isso tudo e que eu vou começar a contar para vocês agora. O primeiro deles é que a Lei Complementar 64 de 90, ela diz que são inelegíveis para os cargos de prefeito e vice-prefeito aquelas pessoas que são sócios, administradores e proprietários de empresas que prestam serviços para o poder público na esfera a qual ele vai concorrer. Ou seja, o Eleusis, enquanto proprietário de empresa que prestava serviços para a prefeitura, ele era inelegível quando o prefeito Edinho foi eleito. Por quê? Porque ele não saiu das empresas 6 meses antes da data da eleição. Lembra das datas que eu mostrei? Ele saiu de uma delas dia 18 de janeiro de 2017, quando já era prefeito, quando Edinho já era prefeito e ele vice, e saiu das outras duas dia 19 de janeiro de 2017. Ou seja, pela Lei Complementar 64 de 90, ele era inelegível, sendo inelegível, a chapa toda era inelegível e o mandato é absolutamente irregular. Exatamente, você que está sofrendo com esse mandato há 3 anos e meio, é pior ainda descobrir que é um mandato ilegal e irregular, que não deveria nem estar acontecendo, né? Esse é só o primeiro problema. O segundo problema é que, quando foi fechado o Hospital Ielar, e aí o Hospital Ielar fechou com 1 ano e 4 meses aproximadamente da gestão do vice-prefeito Eleusis Paiva, e eu falo da gestão dele por quê? Porque todo mundo sabe, foi explícito, isso foi divulgado, que o acordo político do prefeito Edinho Araújo com o Eleusis era que, nas palavras do próprio prefeito Edinho Araújo, a saúde é do Eleusis. Então a gestão da saúde é do Eleusis, né? O Edinho Araújo trata a saúde como se fosse não pública, mas privada, e o dono, o Eleusis. Então, na gestão do Eleusis, o Hospital Ielar foi fechado. E o argumento foi o seguinte: o Hospital Ielar tem dívidas tributárias, não tem certidão negativa, nós não podemos fazer repasse. Essa informação não é 100% verdadeira. Realmente, o Hospital Ielar tinha problemas tributários e problemas de certidão, desde o primeiro dia da administração do Eleusis. E ele manteve esse contrato por 1 ano e 4 meses aproximadamente. E quando se tornou conveniente para ele rompeu. E todos os serviços de imagem, de exames de imagem, passaram para onde? Passaram para a Santa Casa. Prestados por quem? Pelas empresas do vice-prefeito Eleusis, que ele transferiu para o filho dele. Então, aquele serviço que o Ielar prestava, passou para a Santa Casa e para as empresas do Eleusis. E, além disso, tem uma outra questão. Algumas pessoas vão dizer que essa contratação é ilegal, porque a Santa Casa, enquanto entidade filantrópica, ela tem preferência para contratar com a administração. Não precisa de licitação. O problema é que a Santa Casa não tem o exame de imagem. Então, a Santa Casa não poderia, em tese, contratar isso com a prefeitura. Quando a Santa Casa contrata isso com a prefeitura e terceiriza para uma empresa do filho do vice-prefeito, o que está acontecendo é que estão sendo prejudicadas outras empresas que poderiam participar da licitação para prestar esse serviço. Ou seja, é uma contratação terceirizada sem licitação. Há quem diga que isso é absolutamente ilegal. Eu não sou juiz, não sou eu que vou dizer. Mas existe esse argumento. E para finalizar, com o fechamento do Ielar e a transferência desses serviços todos para a Santa Casa e para as empresas do Eleusis e do seu filho, a Santa Casa se tornou o único prestador de serviços de saúde para o SUS de Rio Preto. Lembrando que o HB, embora esteja dentro de Rio Preto, é um hospital de gestão estadual e que praticamente não presta serviço nenhum para moradores de São José do Rio Preto do SUS. E com essa situação toda instalada, como a gente já viu em um vídeo anterior, a prefeitura passou a fazer diversos repasses milionários para a Santa Casa, especialmente provenientes de emendas parlamentares, totalmente desvinculado de nenhum serviço. É um dinheiro dado, pelo qual a Santa Casa não faz absolutamente nada pela população de Rio Preto. E aí alguém pode dizer, poxa, mas falar da Santa Casa, um hospital filantrópico que atende o SUS, e a gente sabe da dificuldade desses hospitais, aí eu tenho 2 coisas para dizer para vocês. Primeiro, que a Santa Casa, ela fechou o ano de 2019 com um superávit acumulado de 137 milhões. A Santa Casa entrou o ano de 2020 com aproximadamente 115 milhões de reais aplicado em conta bancária. E isso porque a Santa Casa não paga mais conta do SUS. Quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, juntamente com outros conselheiros, nós encabeçamos um movimento para evitar que acontecesse com a Santa Casa o que aconteceu com o Ielar.
E nós exigimos da Secretaria de Saúde do prefeito Valdomiro Lopes, na época, que reajustasse em mais de R$300 mil ao mês o repasse que era feito para a Santa Casa, justamente para que o valor repassado pelo menos cobrisse a despesa do serviço prestado. É assim que se trata com decência e honestidade um prestador de serviço. Não é dando dinheiro de graça, porque a Santa Casa é uma entidade privada e que hoje, graças ao trabalho que nós fizemos lá atrás, recebe um valor que é minimamente compatível com o custo do serviço e não tem justificativa nenhuma para se dar dinheiro de graça para uma entidade, sendo que existem milhares de pessoas aguardando realização de exames e de procedimentos médicos que a Santa Casa faz e que não tem cota. E que esse dinheiro que foi dado de graça poderia servir para ampliar essa cota, reduzir essas filas e atender o povo que está morrendo, que está doente nas filas do SUS de Rio Preto. Enfim, o vice-prefeito Eleusis só se descompatibilizou das empresas que prestam serviços para o SUS de Rio Preto no começo de janeiro, o que explica o fato dele ter colocado no começo do mandato como secretário de saúde um ex-promotor de justiça que trabalhou todo o final de carreira só dizendo que quem poderia ser preso, quem deveria ser solto na execução criminal, sem capacidade técnica nenhuma para o cargo, e talvez isso também explique por que o Ministério Público não fazer nada diante de tudo isso que eu estou mostrando para vocês hoje.